Álvaro, você tem sempre com essa visão de analisar o macro, né, e vai depois detalhando. Você tem essa ideia de que somos nós mesmos os responsáveis por toda a encrenca que a gente acaba criando na vida pessoal, na vida social e nessa convivência, né, planetária. Então, por favor, fale mais sobre isso. Então, William, a objetividade é um exercício bastante complicado. Sempre se diz que quando você vai, né, para o tratamento psicanálise e tal, uma das maiores dificuldades é a gente aceitar os erros da gente, né? Uhum. Se confrontar com os erros ou com as adversidades, as dificuldades, o nome que a queira dar, né? E temos nós, vamos assumir que sempre quando acontecer uma coisa, a gente tenta buscar um culpado, né? Culpa alguém ou uma situação, externo, alguma coisa fora. fora de nós, né? Sim. Se eu estou indo mal é porque o William não me ajudou, ou porque o William falei para fazer uma coisa, fez. Sempre buscar, né? Em agentes externos a culpa, né? E o exercício de humildade é importantíssimo. Não importante, é imprescindível para encontrar objetividade do que está acontecendo comigo. E que difícil que é, né? Uhum. Por exemplo, para o alcoólatra reconhecer que ele tem uma doença. Ele não vive socialmente. Não é o que você... Eu paro quando quiser. Existe uma série de fugas, né, para reconhecer as coisas que eventualmente não estão indo muito bem, né, com a gente. Sim. E isso com a humanidade é mais ainda, né? Existe todo... se criou, digamos assim, uma bolha para nos excluir Da responsabilidade. da responsabilidade, para nos fazer sentir que somos maravilhosos, para nos afastar das nossas origens da natureza, para nos sentirmos onipotentes, etc, 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 né? Donos da Terra. E isso obviamente é um caminho errado. E não há outra forma de ver. E é um preço caríssimo a pagar, e o preço está cada vez mais caro para nós, né? Então, existe na natureza 8 milhões e meio, creio, de espécies, né? Todas no equilíbrio. Um se alimenta do outro, então tem toda uma cadeia. O homem é o último elo da cadeia alimentar. Não temos predador. Que bom. É verdade. Não temos predador. Mas o ciclo se fechou. E como a gente saiu desgovernado, principalmente em crescimento demográfico, há uma coisa impressionante que está acontecendo, que há uma reação de defesa da biologia, da natureza, o nome que a gente queira dar, em que nós nos estamos tornando nossos próprios predadores, não predadores de nos alimentar, mas sim de nos destruir a nós mesmos. Então, se fechou um ciclo em que a gente está produzindo um caos do qual nós mesmos somos a vítima. Sim. É uma coisa impressionante. E não paramos. Não, o ser humano, maravilhoso. Então se mostra, às vezes, exemplos. Sim, claro que é maravilhoso, mas que pena que não é suficiente maravilhoso para que isso tenha uma continuidade de bem-estar. E aí, o que aconteceu, claro, evolutivamente ou involutivamente, porque nem tudo na biologia é evolução. E nós somos um exemplo sensacional, ou tétrico, melhor dizendo, né? De que a gente se desgovernou sempre apoiado em quê? No ego de que nós temos um cérebro impressionante, que nós temos uma capacidade que outros seres, que temos linguagem, que somos seres racionais, então nos autotitulamos sem saber nem sequer o que é isso, e convido a que a gente veja a nossa análise sobre a racionalidade, como que ela funciona, e já temos um episódio sobre isso,
do qual agradeço inclusive os comentários recebidos, né? Mas enfim, então hoje em dia estamos presos a nós mesmos pelos desastres que nós mesmos causamos e que cada vez vem como um bumerangue nos atingir com mais sofrimento, com mais desespero, com mais problemas, com mais sintomas para resolver, a tal ponto e que são tantos os sintomas que ninguém para dizer qual é o diagnóstico, porque estamos desesperados em atender sintomas. Sim. Aquecimento global, imigração, que a mim no meu país você não vem, vou te expulsar do meu país, porque bom, mas a lista é infinita, né? O desastre de acabar com o nosso planeta. Mas onde está a base disso? O que sustenta, quais são os pilares que sustentam essa estrutura, essa forma de pensar sobre as coisas? Tá. Então, tem um episódio, podcast, que falamos a base de todos os problemas, né? Onde diz o seguinte, e só para um resumo do que a gente comentou aí, né? E discerniu. Onde um planeta até pequeno em comparação, aonde se octuplicou a população em 200 anos não é nada na vida da Terra, nada, absolutamente nada, nada mesmo, é uma faísca, e onde continua multiplicando, mas é claro que o caos vai ser uma consequência, né? Onde está a base? A base está numa multiplicação absurdamente alta, com uma convicção de que somos maravilhosos, com uma negativa de ver o que estamos causando e por quê. E aí é a base que você está me perguntando. É isso aí. O que acontece? Nós mesmos estamos sofrendo, e a cada dia que passa mais, essa situação causada por nós mesmos. Eu, de novo, eu tenho muito cuidado e peço de coração desculpa, porque eu sei que muitos conceitos biológicos de altíssimo nível, né? Mas eu sempre me pergunto, quando se faz a taxonomia de classificar todas as espécies, né? Então se observa o tamanho do fêmur, ou a forma do bico, ou enfim, a estrutura física, e vai se separando em espécies, subespécies e tudo. Mas e o comportamento? E por que digo isso? Porque o comportamento, as decisões são o que decidem nosso destino, nosso futuro. As suas, as minhas e a da humanidade. As decisões que se tomem, que são absolutamente comportamentais, só que a vez é se a gente vai se dar bem ou se não vai se dar bem, para todos. Então, há um desprendimento que ocorreu, que é catastrófico, do seguinte: até ontem a Terra estava habitada por nativos ou aborígenes, ou como a gente queira chamar, e comportamentalmente, os índios da Amazônia, eles não querem ter lugares com 10 milhões de indígenas. Eles têm um respeito, um amor e uma admiração e uma gratidão para a natureza, que isso se desprendeu, isso se desgarrou. O ser humano que foi o Homo sapiens, que daí se desgarrou para se auto-chamar civilizado, tem um desprezo, ou pelo menos uma, digamos assim, uma neutralidade com o que a natureza significa e todas as expressões de vida que lá estão. Se criou um muro de Berlim aí terrível. A natureza eu posso usar quanta vez quiser e posso sujar ela, seja com mercúrio para pegar ouro lá na Amazônia e contaminar as águas todas, ou seja com a pesca predatória, porque em definitiva, por que estamos vítimas de nós mesmos? Porque já falamos em outro podcast, tem 8 bilhões e 300 mil pessoas, 8 bilhões e 300 milhões de pessoas na Terra.
Então são 16 bilhões e 600 milhões de pratos que tem que botar na mesa. Assim, vamos acabar com a natureza, porque tem que comer hoje. Uhum. Então estamos vítimas da nossa situação. Então estamos tão fora do que deveria ser uma visão muito mais amorosa do contexto da Terra, que é um paraíso. O que fazemos para ganhar muito dinheiro? Filmes sobre o tubarão, o predador mais voraz, odiado na Terra, porque o indivíduo se alimenta de outros seres. Uhum. No ano de 2024, houve ataque de tubarão, ataque creo que 26, e foram mortos 100 milhões de tubarões pelo ser humano. Sim. E nós ainda afirmamos de que o maldoso, e vejo em programas que deveria pelo menos se abster enfim, de passar essa imagem de um indivíduo cruel, maldoso, não sei o que, e nós somos os bonzinhos. Então fazem documentários sobre o tubarão, disso, aquilo. Assim, quem será que é o maldoso? Se um mata 26 e outro mata 100 milhões, quem é o maldoso? Ou eu, como ser humano, não, eu não aceito que se fale mal da minha espécie. Não, tenho que ser humilde e tenho que ser objetivo para saber onde que eu estou, porque eu vou sofrer minhas consequências. Mas se isso tudo é uma grande inconsciência de como as pessoas estão vivendo hoje, o que gerou essa inconsciência e como gerar consciência sobre esse assunto? Sim, o primeiro é, como diz o ChatGPT, tomar conhecimento. Uhum. Então, mas ainda assim, conhecimento é uma ferramenta frágil. Sim. Porque, por exemplo, lá no maço de cigarro está dizendo lá, tem uma foto de uma pessoa morrendo, a pessoa tem a informação de que vai morrer se continuar usando aquele troço e continua fumando. E assim tem vários outros produtos que está escrito lá na embalagem que aquilo ali não presta. Ou seja, a informação está disponível, o conhecimento está disponível, mas ainda assim a consciência não nasce. A consciência não nasce porque o caos do excesso de população nos leva a situações em que cada vez mais a vida em sociedade é mais difícil, é mais desafiadora, é mais depressiva, é mais complicada, por mais que se queira passar uma imagem diferente. Então o indivíduo está lá, como já falamos num outro podcast que fala sobre dependências, etc. Né? Ele está numa sociedade, imagina, uma cidade com 10 milhões de habitantes querendo buscar tudo. Namoro, emprego, bem-estar, boa alimentação, uma casa, tudo, não consegue, precisa uma dopamina para aliviar toda essa tensão. Vai fumar, sabendo que ele está incursionando num risco de vida para ele. Porque então, aí, olhando por outro ângulo, eu vejo, por exemplo, aí você fala da superpopulação do planeta, né? Aí a gente olha para a superpopulação do planeta e pensa assim, tem 8 bilhões de pessoas, mas aí é bonito ter filho, né? A sociedade, ou a igreja, sim, ou a organização como as coisas funcionam, diz assim, não, é bonito, tenha filhos. Então, assim, sim, como é uma dopamina fumar, sim, é quase que uma dopamina, de um, sim, outro ângulo, ter, sim, um filho. Sim. Então a gente está sendo estimulado a continuar vivendo dessa forma. Sim. Sem analisar de que parece óbvio que passar de 1 bilhão para 8 bilhões e que ainda, como já falamos em outro podcast sobre a base dos problemas, em 2050 vão chegar a 10 bilhões, aumentar 20%, necessitando aumentar em 50% a capacidade produtiva agropecuária de hoje, o que significa inevitavelmente agrotóxico, significa não tem jeito, é uma queda de braço. Por que eu digo vítimas de nós? Porque é uma situação em que você vai, população ribeirinha de um determinado país, mata a baleia para comer. Não mata as baleias, tá? Ele precisa comer de alguma coisa. Sim. Ele tem essa cultura. Morrer de fome, ninguém de nós vai aceitar. Nós vamos esquecer qualquer ética antes de morrer de fome. Se eu tenho que, desculpa a expressão, mas se eu estou morrendo de fome e tenho que entrar na sua casa para roubar 1 quilo de carne, entre morrer e isso, vou acabar tendo que ser obrigado a fugir da ética para fazer. Mas eu te faço uma pergunta. Se tudo isso faz parte de uma necessidade, né, como o senhor falou, né, se eu estou com fome, eu vou lá e vou
matar o bicho ali e vou comer. Aí uma família faz isso, 2 famílias fazem isso, 10 famílias fazem isso, 100 famílias fazem isso. Como é que interrompe esse ciclo? Há uma necessidade de interromper porque esse ciclo está nos matando. Mas e assim, se não conseguimos entender isso, então aceitamos assim como indivíduo que é doente terminal, já pelo menos quero saber do que eu estou morrendo, porque há uma questão, uma equação inevitável. Para vir mais gente para comer, tem que ter mais áreas. Por mais que melhore a tecnologia de aumentar a capacidade produtiva por hectare, é uma projeção tão absurda em que sempre vai ter essa queda de braço do cara que quer desmatar para plantar para comer e outros não, mas da natureza. E aí começa aqui, agora, neste momento, no sul, no estado de Santa Catarina, apareceu uma lei em que limita a quota de captura de tainha no mar, porque Sim. fizeram um estudo de que se continuar assim, acaba a tainha ou se reduz de tal forma que o que comer hoje é fome para amanhã, porque é um controle de população. E os caras mas o que eu vou vir? E é legítimo. O indivíduo que é pescador diz, não, eu preciso viver de alguma coisa. Sim. E outros sim, mas se você vive assim, daqui a pouco a tainha, o que tem hoje um 100%, vai ter um 10% e você de todas as formas vai ter. Então, essa queda de braço é mundial. É mundial. Porque o indivíduo precisa se sobreviver de alguma coisa e a agressão ao meio ambiente é de tal tamanho que é aquela coisa do cara que passa o cartão de crédito hoje por um juro absurdo para ver como que faz amanhã e amanhã vai quebrar. É uma situação em que nós estamos vítimas de nós mesmos. Qual a solução para contra a população? Que queria eu ter a gente está aqui esse observando, poder, né? mas eu preciso ajudar para dizer, gente, como que a gente não está enxergando de que isso é um caos? O impulso natural de ter filhos é de todos nós, é biológico, é legítimo e tudo, mas a racionalidade é quando o caso nós vamos ter um filho ou 2 e nós vamos fazer controle de natalidade para saber de que é o que nós podemos sustentar. Hoje em dia uma família para sustentar 10 filhos é um caos, então não consegue sustentar nenhum deles. Da saúde, alimentação, a melhor educação, etc., por uma limitação econômica. Então, o que é fazer? Não, vamos fazer um controle nosso, dizer que queremos ter 1 ou 2 filhos. Perfeito. Mas a humanidade em si, há uma coisa impressionante, William. Impressionante. Diz assim, qual é o plano da humanidade? Quero chamar os presidentes dos 20 países influentes, aqueles que mandam no mundo. Qual é o plano quinquenal? O que se espera da Terra daqui a 5 anos? Não, aquecimento global, não, isso é sintoma, amigo. Isso é sintoma. Eu quero saber qual o plano. Como é que vocês vão garantir um melhor bem-estar às populações da Terra daqui a 5 anos ou daqui a 50 do que hoje? Essa é sua missão. Então, ficar vivendo só de sintomas, isso não resolve. Isso é muito óbvio, muito simples de entender. Então, agora vai se fazer, desculpa, vai se fazer a COP30, que é o maior evento, começou aqui quando foi o evento em 92, para começar a pensar, já é tarde, porque pensar que o primeiro evento no mundo que se fez organizado pelo bem-estar da Terra foi em 92, parecia uma coisa, tá, mas tudo bem. A COP29 não resolveu nada, absolutamente nada. O que é assumir a absoluta incapacidade administrativa da Terra? Existe algum tema mais importante hoje na humanidade do que pensar que a Terra está indo ao caos por causa nossa e que nós estamos sendo vítimas de nós mesmos? Mas essas COP30 e todas essas reuniões G20, etc., o objetivo não acaba sendo realmente discutir o que já deu ruim? Eles não vão lá para pensar, não, precisamos manter ou melhorar determinada situação. Não, eles só vão lá para poder conversar de coisa para falar que já deu de problema. Sintomas. Eu quero que chegue e diga o diagnóstico de todo esse caos somos nós mesmos e precisamos entender, identificar e pelo menos conhecer para ver se ainda há tempo de resolver o diagnóstico.
Aí eu estava vendo outro dia uma entrevista do governador, não sei, do Pará, que vai ser a sede, né? Sim. Eu fazia coisa, é o governador. Estamos fazendo obra de aeroporto. Botaram árvore fake de metal no lugar onde tinha floresta, no lugar das obras. Nosso PIB está aumentando. Como ele não tem a noção do que está acontecendo. E eles são os que então não têm a menor noção do que está acontecendo. Falando em PIB, o que significa PIB? Que todo mundo fala assim, PIB aumentou, estamos salvos. O que significa o PIB? Que o ano que vem tem que produzir mais do que produzir esse ano. O que significa isso? Arrebentamos agora a natureza ou vamos nos enganar? Porque se hoje estou produzindo 10 e amanhã 12, alguma coisa da natureza vai pagar por isso. Não vamos. Não, nós somos sustentáveis. Por favor, me fala em sustentabilidade o dia que realmente o caos começar a se igualar ou pelo menos a diminuir. E por que somos vítimas de nós? Porque repetimos como papagaio coisas como sendo boas que não são. Não são. Eu vou te dar um exemplo. Da inteligência artificial, que é meu elemento de informação. Você foi lá fazer uma pesquisa no chat GPT. Fui fazer. Você está ficando esperto, hein? ChatGPT, me diz uma coisa. Se fala muito nos países desenvolvidos, países de primeiro mundo, né? Então, que maravilha. E passamos a dizer assim, repetindo, sem saber do que estamos falando. Não. Países desenvolvidos são coisas, tá ótimo. E como que eu faço para medir o que o Brasil está fazendo com a natureza, o que o Uruguai, o Afeganistão, ou Congo, ou a Alemanha? Tem hoje em dia informação. Se você, aquilo que estavam falando no outro podcast, a informação está. Se você quiser considerar ou não, se você acha que aquilo é um elemento para você pensar, tudo bem. Ah, sim, tá. O que significa? É muito simples. Criamos um sistema para saber quanto que a terra me dá de riqueza, me oferece. Você trabalha, se você é empregado, eu vou te dar um salário X. Muito bem. Tem um salário X, 10 mil, tá bom. Se você gasta 11, anota que você vai penar. Se você gasta 9 ou 10, tá bom. Tá equilibrado, tá permitido. É a mesma coisa, eles já sabem qual é o salário, entre aspas, que a terra nos dá. Sim. Tantas hectares da terra por habitante é o equilíbrio. Tá? Se chama pegada ecológica. Por quê? Porque, assim como todos já falam se o dólar subiu ou não subiu, se a bolsa subiu ou não subiu, por que não falam se o PIB subiu ou se a inflação? Por que não falam quanto estamos gastando do salário que a terra nos dá? Por quê? Se isso, em definitiva, vai decidir nosso futuro. E não encontrei ninguém que questione esses dados. Não são políticos, nem tendenciosos, nem de um grupo contra outro. É um dado científico. Sim. Então, é o equilíbrio. Então, tal região, ou tal país, ou tal continente, tá bom, você está consumindo o que a terra tem para te oferecer. Ah, tá. Aí eu falei, me passa aí, qual a pegada ecológica dos países desenvolvidos? Olha o nome. Primeiro mundo. Ou seja, o sonho dourado de todos os outros que vem atrás, né? Estados Unidos, 8. Caraca, meu. O que quer dizer 8? Ele está negativo 8. Ou seja, come 8 vezes o que a Terra lhe oferece. Ele não retribui, ele está 8 vezes avançando em relação ao que a Terra atribui. Entendi. Entendeu? Então ele está no cheque especial 8 vezes o que ele pode gastar. Não só nisso, né? Até a dívida americana já não sei quantos trilhões. Estão gastando muito mais do que deveriam, até da questão econômica. Né? Agora, o que eu quero dizer, claro que aqui a dívida não é a dívida econômica com referência ao balanço. Sim, não, é a vida ecológica, é a casa. É o que consome do planeta e não devolve. Do planeta e não devolve. Tá. Canadá, 7,7. Austrália, 6,6. Alemanha, 5,0. França, 4,7.
Japão 4,8 e por aí vai. Coreia do Sul e tal. Né? E tem algum país que seja positivo? Ou seja, entrega mais do que os países extrai? que eles chamam de terceiro mundo, principalmente africanos, que se trata com desprezo. Que o ser humano, olha, eu sinto dor de coração, porque eu tenho contato com povos indígenas que me emocionam sobre como se degradou isso, como se maltrata. Então, o indígena é preguiçoso, como que eu sou o certo, como tudo e quero ter trilhões, e o outro que está agradecendo a natureza por ela existir é um mau exemplo. Então, por que são vítimas? Porque tudo isso é um contaminante que vem contra nós. Por favor, eu imploro que não se coloque o rótulo a tudo isso aqui de pessimismo. E vou dizer por quê. Porque a ciência está perfeitíssima. A ciência está perfeita. Não está muito boa, está perfeita. Ela é o ChatGPT, entre aspas. Quer dizer, eu estou te dando a informação. A informação eu estou te dando. Agora a decisão é sua. Quer continuar estimulando o consumismo, PIB, crescimento econômico? O que significa? Não, continua mais. Continua mais. E o que acontece? Agora que você deu o exemplo do fumante, né? O que eu acho assim? Porque existem duas linhas de dizer, vamos respeitar futuras gerações? Me interessa. E outra que não, quero que se dane, vou consumir tudo. Sim, só que como você falou, se estamos aqui, você está fumando, você me obriga a fumar, e eu não quero o que você está pensando, então me atinge, porque eu quero que meus netos e bisnetos tenham uma vida boa. Eu não quero me encher de consumismo agora. Sim. Então, dizer não, eu não aceito o Tratado de Paris, estou saindo do Tratado de Paris, significa o seguinte, sim, mas a sua pegada econômica está outro, cara. Isso reflete no mundo inteiro. Aí estava escutando o governador da COP30, que vai ser daqui a pouco, não, as populações indígenas estão paupérrimas, são analfabetas, não tem como chama? Sistema de saneamento. Meu Deus, o indígena ele não quer saneamento porque ele quer população reduzida, que isso não é problema para eles. Eles não são analfabetos, eles têm o idioma deles. Quem sou eu para dizer você tem que falar português? Igual quando invadiram o Brasil em 1500, chegaram aqui dizendo, não, esses indígenas não sabem falar o nosso idioma. Não sabem falar nosso idioma. Né? Não usam as roupas que nós usamos. Exatamente. Então, eu estou dizendo, sou dono apesar de que números da ciência dizem, você de ser perfeito está muito longe. Uma vez que no oceano tem uma ilha do tamanho da frase de plástico, você está muito longe de ser um cara inteligente, porque você, não, peraí, vamos parar. Vamos parar. Então todas a gente poderia citar aqui, listar uma cadeia de situações que estão acontecendo. Sim, né? sim. Como o senhor diz, né? Nós somos vítimas de nós mesmos, desde problemas psicológicos, depressivos, financeiros e familiares e etc. Aí vai se estendendo, se desdobrando um monte de questões por falta adequada de consciência e cognição. Total. Para se viver aqui, né? Queria muito estar errado, mas eu quanto mais vejo, mais analiso, vejo, analiso, né? Elementos. E eu digo assim, né? Peço por favor que não se entenda de que isso o analiso como uma coisa premeditada. O analiso como que nós todos somos desde pequenininho, tem que ganharmos dinheiro para ser muito sucedido, tem que consumir, trocar carro todos os dias, ter uma casa que você nem consegue de tão grande percorrer ela. Mas não se ensina o preço a pagar por isso. Não se ensina o preço a pagar por isso. Então, eu me lembro de uma frase, né? Não importa se você é ateu, religioso, que diz, Deus perdoai-los, eles não sabem o que estão fazendo. Eu sei que tem que perdoar, mas o que é imperdoável é não querer abrir os olhos para o que está acontecendo e não querer buscar o diagnóstico.
entendeu? A COP vai tratar aquecimento, sim, vamos fazer placa solar, vamos fazer energia eólica, mas a palavra para chegar lá, se me der a palavra, é suficiente ou continuamos ainda na ribanceira? Não é suficiente. A ciência está te falando. Mas por não haver consciência, e aí acabam se... continua sendo, vivendo em ribanceira, como o senhor usa essa expressão, né? Por não haver consciência. E como às vezes nós falamos aqui de coisas macros, grandes, né? O que o senhor considera como 1, 2 ou 3 conselhos que poderia dar para quem nos escuta agora para começar a despertar a consciência e a cognição necessária para poder ir de degrau em degrau e percebendo tudo isso? Me lembro e me vem à mente agora de que tenho consciência de que somos o beija-flor na Amazônia, né? Sim. Mas menos seria se a gente fosse embora ainda como beija-flores, vou ficar em casa vendo televisão, porque muitas pessoas, quando eu converso sobre isso, fica assim, uma coisa que me supera, é muito maior do que eu. Sim, eu concordo, mas eu acho que estou com 70 anos, sou uma pessoa que nas coisas que me decidi a fazer me sinto realizado. Podia ficar numa questão de zona de conforto, vai explodir tudo quando eu já não estarei aqui. Me nego a fazer isso, me resisto. Eu quero dar minha contribuição. Talvez, quem sabe, as pessoas acolhem, não, vamos, né? E sei que tem pessoas que estão muito mais ativas, muito mais lúcidas do que eu. Eu vejo quando vai acontecer esses encontros climáticos, que eles vão lá, pelo amor de Deus, para com o consumo. Para com essa loucura. O que eles fazem? Vão lá para meter porrada nos caras, gás de pimenta no cara que está implorando para que a terra se salve. Que doideira. E quem? As pessoas que estão na cúpula das decisões na terra, que estão algemadas a uma questão, porque a democracia é muito bonita em termos, mas que estão algemadas a que as pessoas tudo que querem consumir cada vez mais e vão votar naquele que lhe dê condição de consumir cada vez mais, né? O Brasil, até aqui, né, tem 5.570 municípios. Muito bem. Todos os candidatos, que deve ser mais de 10 mil, porque tinha vários candidatos, todos, eu estou afirmando aqui, alguém que quiser me desafiar pode ver se não estou falando a verdade. Nenhum candidato falou em se preocupar com o futuro do meio ambiente, não como demagogia, não como se fala do meio ambiente de forma genérica, como marketing, mas dizer, a ciência está nos gritando que estamos indo para o brejo. A ciência está gritando. Vamos tomar cuidado com isso aí. Nenhum candidato. O que ele fala? O tema mais falado, segurança. Todo mundo preocupado. O que é segurança? Sintoma, gente. Segurança é sintoma de que entramos em tal caos e que as pessoas perderam o respeito pelo outro, nem o amor, nem nada. E se tiver que te matar, te mata. Se tiver que te roubar, o que é isso? Vítimas de nós mesmos. Aí tem uma pergunta que diz: qual o animal que mais mata o ser humano? O mosquito, porque o que mais transmite doenças. Não, meu amigo. Se fechou o círculo e somos vítimas de nós mesmos. O animal que mais mata o ser humano é o ser humano. Não só diretamente, como já é gravíssimo, né, por assassinato ou por feminicídio, mas mata porque, em nome do lucro, ele vai fabricar um produto industrializado que é péssimo para a sua saúde e que se dane você. Se ele tem que fabricar um cigarro para te matar, ele vai fabricar e não está nem aí, ele vai te matar. E por aí, a lista é enorme de que nós mesmos, como comecei a conversa, quer dizer que não temos predadores naturais. Sim, agora, pelo excesso populacional, pelo desespero por fazer grande fortuna e ter grandes dinheiros, a gente todo dia já se acostumou
a ver coisas inacreditáveis. Um cara que vai matar para tomar seu dinheiro, parece uma coisa normal. Um cara que vai... Agora virou a moda, porque uma moda terrível, peço desculpa pela expressão. Tenho raiva de fulano, boto veneno dentro de um bolo para que uma menina de 16 anos coma um bolo e morra. E tudo esse rodamuinho estamos sendo absorvidos somente provocado por nós mesmos. Faça um exercício, convido, também. Não sabe o que está fazendo, não é julgar, porque não é julgar, mas é analisar. A imprensa toda, ela está vivendo de anunciar sintomas. Fulano matou fulano, outro não sei o quê, tudo coisas terríveis de nós mesmos. Qual é o diagnóstico? E o diagnóstico começa com duas coisas: excesso brutal populacional e excesso brutal para estimular o consumo. Como que o cara bem sucedido está cheio de ouro, e essas duas coisas pode anotar. Agora já vemos o que acontece, os incêndios na Califórnia, as enchentes brutais no Rio Grande do Sul, a seca brutal e as queimadas tremendas por consequência disso, e continuamos achando de que o ser humano é intocável. A falta de humildade que no início comentávamos sobre nos enfrentar com nossas próprias dificuldades. Ou fazemos isso, ou não é Álvaro que está falando, ou a ciência diz, te prepara para sofrer muito, porque não está disposto a se autoanalisar e a ver que você mesmo está cavando sua própria fossa pelo seu comportamento banal, superficial, por essa coisa de que se aplauda o cara que está na lista dos 10 mais ricos na revista Forbes como sendo um objetivo a ser alcançado. Qual o preço? Qual o outro prato da balança? É inacreditavelmente terrível. E estamos aqui a cada dia vendo. A COP30, pelo que tem na pauta, pelo que eu vi do governador falando em PIB, em que fizemos o cais disso aqui, não se fala em nada em frear isso aqui. Se fala que vai ser um evento onde o turismo vai deixar muito dinheiro, e continuamos naquela. Muitas delegações, olha que doideira, da COP30 não vão poder vir, porque o preço do alojamento foi, acho que está assim, $1.000 a diária. Aí as delegações, não, é impossível para nosso orçamento. Tem delegações que tiveram que ir a lugares a 1 hora de trem para poder estar ali, para tentar falar em nos salvar. Então, por tanto amor à natureza e por tanto amor a que a vida é, eu me predisponho a chegar aqui para tentar contribuir e abrir os olhos. Somos vítimas de nós mesmos e cada vez seremos mais enquanto persistir esse modelo nosso. Brutal multiplicação e brutal estímulo e aplauso a quanto mais dinheiro você conquistou, mais héroe, mais, digamos assim, lugar a ser alcançado, isso é colocado para nós como sociedade, né? Criamos um divisor em que não se pensa em natureza, se fala das outras formas de como bichos, de forma pejorativa. Se você é religioso, pense que assim como Deus criou você, criou toda a estrutura, e toda merece nosso amor, nosso respeito, nossa proteção. Se você é ateu materialista, idem, porque admirar uma formiga é a mesma coisa que admirar tudo que se criou ali, que está para nós desfrutar e não para destruir, desprezar, falar de forma pejorativa. Preste atenção comigo, quando você vai em qualquer lugar, televisão de novo, precisamos cuidar da vida, já se sabe que só está falando da vida do ser humano. Já se sabe, o resto não importa.
E dizer que o resto não importa nos torna vítimas de nós mesmos. Com certeza, infelizmente é assim, e estamos aqui para tentar abrir os olhos, né? Quem sabe? É uma esperança. Sei que para muitos, você está pregando algo quase impossível. Bom, o que é impossível para mim é ficar calado, querendo por amor analisar quem somos, como somos, por que estamos assim e quem sabe possamos mudar. Não podemos seguir os modelos Elon Musk e companhia. Temos que seguir a humildade. A vida é bonita, vivida com outros valores, né? Não se trata, por favor, de ridicularizar, dizer que eu quero viver nas cavernas. Não se trata disso. Entre a vida paupérrima, sem nada, e a vida exuberante, com trilhões de vezes do que se precisa, há ali uma forma de viver com dignidade, com austeridade e com respeito ao meio que nos merece respeito e proteção. Se não temos isso, a terra, o destino, o nome que você queira dar, vai vir e nos vai fazer pagar caríssimo. E não é para daqui a séculos. Imediato. E para concluir, eu gostaria de perguntar para o senhor, para quem está assistindo aqui o nosso bate-papo, o que o senhor percebe como uma forma de ajudar a quem está nos assistindo? Porque assim, o senhor, no caminho, na sua caminhada, na sua vida, um dia foi um adolescente, foi um jovem que não tinha toda essa cognição, não tinha toda essa consciência, foi desenvolvendo no caminho. O que o senhor diria para quem está assistindo agora, que está buscando desenvolver essa consciência da existência? Por onde começar? Muito boa pergunta. Começar por uma coisa óbvia, simples, que muitos vão achar que é simplória, mas não é. Mudar completamente o foco do que te faz feliz. Não se deixa levar por esse canto da sereia de que você ter hiperfortunas é sinônimo de felicidade, porque para que isso aconteça, infelizmente, alguém que não tem voz, que se chama natureza, vai pagar. Ela não tem como se defender. Utilize essa sensibilidade para saber que as futuras gerações, elas têm o direito de bem-estar. Depende de nós. Isso não é um sacrifício torturante, insuportável. É saber de que os padrões de felicidade não pode ser aquela exacerbação, sabe? De não importa os princípios, quantos grupos aí traficantes que ganham trilhões para poder fazer exibição de carros de luxo, não importa as consequências, não importa quem meios utilizou para chegar lá, e não me importa, a mim pessoalmente, não me importa que me chamem de simplório, mas porque eu tenho a convicção de que a vida é possível se viver em plena convivência com as outras formas de vida, com o ambiente que nos acolhe, e tentando entender de que somente sintomas não vão resolver. Somente sintomas não vão resolver. São fantásticos, são hiper plausíveis. Mas se a resposta, se a pergunta A é suficiente, é negativa, ainda estamos no vermelho. Então, vamos tomar consciência. Já passou da hora. É necessário um movimento mundial para dizer: é a única escapatória que temos. Diminuir o consumo e reduzir o crescimento absurdo populacional. Por favor, aqueles que dizem: não, mas agora está diminuindo, continua aumentando a população. Isso é um dado da ONU. O que está insuportável continua aumentando, e vai aumentar 20% num curto prazo. Então, mudar o foco assim. É necessário fazer uma guinada de 180 graus, e quanto mais passa o tempo, mais desesperador é, né? Só para concluir, estamos num planeta que poderíamos hoje chamar
Titanic, né? Onde Titanic, o ser humano dizia que era impossível afundar, que o ser humano era impossível de errar. A ciência errou, aconteceu o que aconteceu, e enquanto estava o caos, mais profundo o caos, que algum grupo fez? Chamar o pessoal para tocar os violinos, para fazer de conta que nada estava acontecendo. Não vamos cometer o erro de tocar violinos e achar que nada está acontecendo. Imprensa, população, onde quiser, né? Está acontecendo a coisa muito mais séria. A COP30 já está condenada, porque o aquecimento global já vai lá passar bem, passar aqueles que são chamados de hotéis maravilhosos, tudo, assim como a 29 vai sair, porque não vão atender, não vão atacar o diagnóstico. E o aquecimento é um dos elementos. Assim como se eu estou doente, só vamos cuidar da sua febre. Está com 40, só vamos cuidar da sua febre. Pô, que coisa mais incrível que não saiba de que a febre é apenas um dos elementos. Só atacar o aquecimento global, que é gravíssimo, gravíssimo. Ainda assim, a situação é tão desesperante que, ainda assim, é apenas um dos elementos. Nosso comportamento, ponto, de origem genética, será quem vai decidir se realmente nós somos aquilo tudo que dizemos. Temos que provar que somos inteligentes. Para provar que somos inteligentes, primeiro temos que saber aonde estamos parados. Para saber onde estamos parados, a ciência vai te dizer tudo. Não falta nada. Aonde está o problema? Naqueles que têm que tomar decisões e que não as tomam. Maravilha, que bom, excelente, muito bom esse bate-papo. Quero agradecer aqui novamente a presença do nosso amigo Álvaro por essa conversa, por essa riqueza de detalhes, né? E convidar você que está nos assistindo a comentar, a tirar suas dúvidas também aqui embaixo, a gente lê os comentários, se quiser compartilhar também esse bate-papo. E agradecer, Álvaro, muito obrigado por compartilhar com a gente tudo isso que você gosta de pesquisar, de ler, de ouvir, de assistir em palestras. Agradeço, viu? A nossa gratidão, a minha pessoal, é com você. Para mim é algo marcante na minha vida. Pode ter certeza de estarmos juntos e que isso flua com tanta naturalidade, com tanta, né, afinidade. E pedir, por favor, que nos acompanhem. Nós estamos fazendo isso por absoluta vocação. Sei que já falei outras vezes sobre isso, mas é tentar botar uma sementinha que, claro, dependemos de todos para que nos ajudem a que ampliemos o conhecimento, né? O momento exige urgência para isso aí. Fazemos isso aqui, um sentimento fantástico, porque é pureza pura. Então, nos acompanhe, nos escreva e compartilhe, comente, tudo isso aí, porque seria maravilhoso se a gente pudesse espalhar amor, espalhar o bem, espalhar conhecimento. Maravilha, muito obrigado. Muito grato, Tudo William. bom. Até a próxima. Um abraço próxima. a todos, um prazer enorme. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom.